Hoje, domingo, dia 13 de outubro, envolvidos mais de 4 dias após estas sextas eleições gerais, legislativas e provinciais, passamos nós, aqui do centro de comando, podemos assim dizer, do gabinete do engenheiro Venâncio e do partido Podemos, passar a anunciar aqueles que são os nossos resultados parciais. É sabido por todos que nós vivemos um momento particularmente conturbado. É conturbado porque advém da sensação de insegurança que os moçambicanos hoje vivem, pelo fato de eles terem depositado um voto nas urnas e está-se a verificar que aqueles que são os órgãos competentes, aqueles que deveriam defender o interesse público, serem eles os perpetradores de atos que, em princípio, inquinam aquilo que é a verdade que foi decretada nas urnas. Antes de nós passarmos a esta apresentação dos resultados, que é a nossa terceira sessão, eu vou fazer um pouco daquilo que é a demonstração de todo o trabalho que tem sido feito por estes jovens e bravos rapazes e raparigas, que é para a prossecução deste objetivo, que é a verdade que foi colocada nas urnas. Nós decidimos fazer um sistema que é uma rede em malha. Um sistema em malha advém da questão de colocarmos vários centros de verificação de dados, vários centros de submissão de dados, e isso faz com que nós consigamos ter muitas redundâncias. Nós, a partir do momento em que o eleitor depositou o voto na urna, tivemos momentos em que o edital é colocado junto aos supervisores distritais e estes fazem a passagem para os supervisores provinciais e dos provinciais vêm para a sede. Entretanto, ao nível de cada distrito também, os dados são processados, portanto, há um nível de processamento distrital que nos permite fazer alguma verificação. Ainda que o distrito envie o material para a sede, para a central aqui em Maputo, ainda que o distrito envie o material para a província, ele também tem sempre a prerrogativa de fazer a verificação. Então, havendo esta verificação, este crivo ao nível do distrito, nós conseguimos também fazer um crivo ao nível da província. Uma vez que o distrito também envia para a sede também pode fazer o seu crivo e assim nós conseguimos ter pelo menos 3 etapas de verificação que também nos permitem nós voltarmos a fazer confrontações. E é com base nisto que nós, de forma segura, conseguimos dizer que hoje, envolvidos cerca de 4 dias depois das eleições, nós já conseguimos processar cerca de 53%, equivalente a mais ou menos 13.000 mesas, 13.700 mesas. Portanto, é um trabalho árduo, um trabalho duro, mas feito com muita seriedade, porque nós pretendemos quebrar este vício de mais de 30 anos de viciação, passo a redundância, dos resultados. É sabido que nestes 30 anos de democracia, temos estado a dizer isto, mas vale a pena continuar a dizer, nestes 30 anos de democracia multipartidária, teve só um único partido que aparentemente venceu as eleições, mas moçambicanos, este partido nunca provou que venceu as eleições. Coincidentemente, os partidos que foram concorrendo nas eleições ao longo deste tempo, eles também, infelizmente, não conseguiam fazer a comprovação dos resultados. É daí que, ouvidos cerca de 30 anos de democracia multipartidária, em 2023 nós conseguimos ter, ao nível do Conselho Constitucional, quando nos foi pedido entregar atas e editais originais. O que motivou grande burburinho, exatamente porque nunca se pensou que efetivamente a oposição pudesse aparecer com este tipo de dados. Então, em réplica àquilo que aconteceu em 2023, estamos aqui nós para apresentar, não é, estes resultados, não é? São resultados a partir de uma contagem paralela. E verifica-se, temos aqui a dizer que
esta insegurança que os moçambicanos têm verifica-se exatamente porque começa a existir a mesma ação de contrafecção de resultados. E isso advém do fato de que, percebendo-se que o partido Podemos e o seu candidato, Venâncio Mondlane, estão nesta diretiva de apresentar resultados, iniciou também uma cavalgada, uma cruzada, efetivamente, para a viciação de resultados. Se nós, no ano passado, conseguimos entregar ao Conselho Constitucional dados, editais e atas, este ano, então, começou uma viciação. E como é que isso se caracterizou? Depois de fecho das urnas, nasceu, a partir de elementos que não querem a verdade, a ordem para que parte das mesas não entregassem as atas editais. Então, isto também está a contribuir para que nós, de certa maneira, tenhamos uma demora. Gostaríamos de estar um pouco mais céleres em relação à entrega destes resultados, mas em virtude de nós termos este refriamento, este travão, dado ao fato de nos negarem informação, então tem sido um exercício redobrado ir buscar esta informação. Fora isso, verificamos a partir do dia de ontem, e hoje também está-se a verificar, que é o apuramento intermédio, quando ele é feito de forma também viciada, podemos assim dizer, porque ele é feita não na presença dos nossos representantes. Daí esta insegurança que se está a verificar na sociedade, por acreditarem que aqueles resultados são os resultados verdadeiros. Mas moçambicanos, a informação que nós queremos aqui trazer é tão simples quanto esta. Acalmem-se, o engenheiro Venâncio Mondlane, por tudo aquilo que nós temos recebido desde o início da votação, no fim da votação, até esta altura, é o atual vencedor das eleições presidenciais. E o partido que o suporta, o Partido Podemos, é também o vencedor das eleições legislativas. E é com essa convicção, com essa premissa, que eu vou passar agora a apresentar os dados. Lembrar, este é o terceiro momento que nós fazemos a apresentação, porque no dia seguinte, após a verificação, a realização das eleições, o engenheiro Venâncio fez uma aparição e nós até essa altura tínhamos processado mais ou menos 25% dos dados. A esta altura, nós já estamos com 58%, não é? Mas até antes de ontem, quando fizemos a primeira apresentação de resultados, tínhamos em média 35%. Portanto, tem sido uma evolução algo lenta, mas é um trabalho de envergadura colossal. Portanto, começamos então nós por apresentar os resultados a partir dos resultados da cidade de Maputo, por ordem, em função do sorteio verificado no Conselho Constitucional. Começamos sempre com o Lutero Simango, a seguir Daniel Chapo, terceiro, engenheiro Venâncio Mondlane e, por último, o Sulfo Momad. Na cidade de Maputo, nós temos Lutero Simango atualmente com 2,65% dos votos. Verificou-se uma ligeira subida, porque até a altura da primeira apresentação, o Lutero Simango estava com aproximadamente 2%. Não que fosse exatamente 2%, mas nós modernizamos a nossa tabela, colocando algumas casas decimais, então verifica-se uma subida de cerca de 0,65%. Em seguida tem o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, com 25,42%. E, em terceiro, apresentamos o resultado do engenheiro Venâncio Mondlane com 69,98%, que é a esmagadora maioria. É por isso que nós concordamos, não é, em afirmar estes resultados com firmeza, porque efetivamente conhecemos aquilo que foi a vontade popular. Por último, temos o Sulfo Momad, o candidato da Renamo, com 1,95%. Passamos agora para a província de Maputo. Na província de Maputo, temos um pequeno encrescer do partido MDM com 3,42. Verificou-se também, com este elevado de nível de processamento de atas editais, portanto de 35 para 58, um crescer, estava também com mais ou menos 2%, aqui subiu 1,5%, não é? Então há uma pequena elevação. E o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, por aquilo que nós verificamos, está neste momento com 32,80%.
80%. Em terceiro, apresentamos o dado do engenheiro Venâncio Mondlane com 61,51%. E por último, o Sulfo Momad com 2,22%. Faço aqui um pequeno comentário que em relação à variação entre a cidade e a província, é preciso perceber que há indicadores ou razões ou fatores de nível sociológico que mostram que, efetivamente, ao nível dos distritos, não é? Manhissa, os outros todos que compõem a província de Maputo, então existe uma percepção diferente. Passamos então para a província de Gaza. A província de Gaza, Lutero Simango está com 6,32%, Daniel Chapo está com 54,90%, o nosso candidato, o engenheiro Venâncio Mondlane, está com 37,13% e, por último, o Sulfo Momad Renamo com 1,65%. Há sempre este comentário, nós fizemos também o mesmo comentário na apresentação passada, que existem duas províncias ou três mais ou menos, que têm um comportamento ligeiramente diferente dos outros. Falo da província de Gaza e da província de Niassa. A província de Gaza também, questões de foro sociológico explicam que efetivamente o termo bastião da Frelimo continua ainda a ter o seu peso, a sua influência na tendência de voto, portanto não nos é diferente. Mas fazemos menção também que o fato de o número, não é? Isto até mais para a eleição legislativa, que o número de assentos que em princípio Gaza e Niassa apresentam não conta para influenciar o resultado geral. Daí nós conseguimos até afirmar de forma categórica que o engenheiro Venâncio ganhou a eleição geral. Vamos agora para a província de Inhambane. Lutero Simango está com 4,68% naquilo que é a nossa leitura. Daniel Chapo está com 48,10% e Venâncio Mondlane está com 38,85% e, por último, o Sulfo Momad com 8,27%. Nesta província também temos aqui o candidato da Frelimo na frente, entretanto, nós temos uma diferença de 10 pontos percentuais. Portanto, à margem daquilo que também temos, ao exemplo daquilo que temos estado a dizer em relação a uma influência para o número global, não há uma grande influência, podemos assim dizer. Passamos então para a província de Sofala. Lutero Simango está com 3,15%. À medida que nós fomos fazendo esta introdução de dados, temos estado a notar aqui alguma variação. Ao nível do 25% ou 35% do processamento das mesas, nós não tínhamos este crescimento. Acreditamos que, por exemplo, para aquilo que é a projeção que estamos a fazer em função desse crescimento, à medida que nós vamos processando as mesas, eventualmente o Lutero Simango é capaz de subir ao nível de 8 ou 10 pontos percentuais, roubando ainda alguns votos ou sim, algumas escolhas que foram feitas aos dois grandes candidatos, principalmente quando aproximamos daqueles distritos que estão a circundar ou mais próximos da cidade da Beira. Portanto, fazer referência de que estes 58% do processamento das mesas, eles não são uniformes. Nós vamos trabalhando com o material que nos chega, então à medida que nós vamos processando os dados, vai nos dando indicação do número de mesas que nós temos processadas e é com isso que nós trazemos esta percentagem global. Mas nós não estamos a dizer que 58% seja uniforme para os 154 distritos. Por isso, na nossa projeção, eventualmente amanhã ou depois, quando fizermos a próxima aparição com estes dados, é provável que aqui em Sofala nós tenhamos um pequeno disparar, principalmente para o candidato do MDM. Daniel Chapo, desculpa, tenho que voltar para a Sofala. Daniel Chapo está com 35% e aqui também verifica-se uma vitória expressiva do candidato engenheiro Venâncio Mondlane com 57,76% e, por último, o Sulfo Momad com 3,41%.
Passamos para a outra província do centro, a vizinha de Sofala, que é Manica. Estamos com Lutero Simango, com mais ou menos o mesmo trajeto que se fez em Sofala, 3,83%, Daniel Chapo com 28,12% e Venâncio Mondlane com 65,15%. E por último temos o Ossofo Momad com 2,90%. Na próxima província, que é a província de Tete, temos Lutero Simango. Aqui há um pequeno descair de Lutero Simango contra aquilo que era o seu crescimento, ainda que seja também a mesma circunscrição que é o centro, a região centro do país, mas verifica-se uma queda, 2,06%. Daniel Chapo com 41,11%, Engenheiro Venâncio Mondlane com 50,46% e por último o Sulfo Momad com 6,38%. Aqui também verifica-se um ascendente do nosso candidato, mas não há uma grande diferença entre estes dois que são os principais corredores nesta eleição. A seguir, vamos para Zambésia. Nós temos Lutero Simango com 0,95%. Fazer um reparo em relação à nossa apresentação de resultados. Na apresentação de resultados passadas, nós tínhamos 0% e fizemos menção de que não significava que ele não tivesse tido votos, mas por causa do critério que tínhamos escolhido, que era de números redondos, sem as vírgulas, então aparecia um 0. Nós achamos que este era o momento de começarmos a apresentar as casas decimais, então temos 0,95%, ainda não chegou a 1%, mas percebe-se que houve um crescimento, porque estava a mais ou menos 0,40 e alguma coisa. Daniel Chapo com 36,14%, Venâncio Mondlane com 57,89% e o Sulfo Momad com 5,52%. Nesta província é preciso fazer menção, este comentário é pertinente, é que a província de Zambésia e a província de Nampula são as províncias mais populosas. Então, principalmente para a eleição parlamentar, são as legislativas, esta diferença conta bastante para aquilo que é o número global, em função dos assentos que são conseguidos, em função do número de votos de cada candidato. Então, e é esta também, este dado que nos faz também garantir que efetivamente a eleição foi ganha pelo engenheiro Venâncio Mondlane, em função também dos dados de Nampula e Zambésia. Passamos então agora para a outra província populosa. Nampula, Lutero Simango está com 1,61%, Daniel Chapo com 36,80%, Venâncio Mondlane com 54,44% e por último o Sulfo Momad com 7,15%. Portanto, como tinha feito referência, nas duas grandes províncias, ou nos dois maiores círculos eleitorais de Moçambique, Venâncio Mondlane venceu na principal capital, que é Maputo, venceu na província de Maputo e tem uma grande expressão também de vitória ao nível da província de Sofala, que é a capital do centro. Portanto, conseguimos ir percebendo porque é que nós temos esta certeza de que efetivamente a eleição está ganha pelo engenheiro Venâncio Mondlane. Vamos a seguir para a província nortenha de Cabo Delgado. Lutero Simango está com 3,20%. Aqui também nós notamos um encrescer da posição de Lutero Simango. A seguir, Daniel Chapo está com 37,60%, Venâncio Mondlane com 53,95% e, por último, o Sulfo Momad com 5,25%. Estes dados queremos fazer referência que distritos como Chiure e outros ali na imediação, a Ladear, não foram processados acima de 40%. Os dados que nós temos
não nos dão tanto conforto. É muito provável que este dado em relação à província de Cabo Delgado venha a sofrer um pequeno decréscimo, não é, a favor dos outros. Ainda não percebemos muito bem qual vai ser o comportamento, mas esta é uma das províncias, ao exemplo também de 2 distritos, principalmente até porque houve uma eleição ontem, que é da Zambésia, em que não tivemos um grande número de mesas já processadas. Portanto, fazemos esse reparo que na província de Cabo Delgado tivemos um nível de processamento muito reduzido. Portanto, é bem provável que na segunda ou terça-feira, quando fizermos a atualização, tenhamos uma grande mexida também nesta província, mas ainda assim, com a projeção que estamos a fazer, não vai alterar este número global. Por último, temos a província de Niassa, em que Lutero Simango aparece, é um dos locais com uma grande expressão, Lutero Simango com 4,52%, depois temos Daniel Chapo com 49,90%, Venâncio Mulher aparece com 40,72%, o Sulfo Mamado com 4,86%. Aqui é preciso fazer um reparo que não é do ponto de vista sociológico, mas é mesmo do ponto de vista de interferência. Nós fizemos menção ao fato de que a um dado momento, não é, da contagem, quando os que perceberam que estavam a perder, não é? Perceberam, passo a redundância, demandaram uma diretiva para que efetivamente muitas mesas ao nível do país parassem com a divulgação de resultados. Já havia contagem e penso que eles comunicaram-se. E de uma forma muito estranha, não é, várias mesas, não é, em vários distritos, principalmente de Mecanhelas, mesmo em Quamba, Lixinga também, nós tivemos um grande refrear de recebimento de atas e editais. Curiosamente, não é, dados relativos a determinados distritos, não é, apresentam um comportamento completamente diferente àquilo que é, por exemplo, o exemplo de Lixinga. A mesma coisa acontece também na eleição em Cabo Delgado. O reparo que estamos a fazer sobre a possibilidade de alteração, não é, do comportamento do voto em Cabo Delgado não se deve a questões políticas, não se deve à questão do eleitor ter tomado uma decisão diferente, mas é sim a manipulação. Ainda assim, com estes dados martelados, nós apresentamos este veredito de vitória para o engenheiro Venâncio. Bom, tendo apresentado estas 11 províncias, então passamos a verificar aquilo que são os dados gerais. Como se pode perceber, nós temos um nível de processamento de dados de 53,01%, estamos a falar de um universo de 26.330 mesas, estamos a falar de 26.330 editais. Nós já temos um processamento de 53%, estamos a falar de 13.954 mesas já processadas, então temos ainda por processar cerca de 46%, então estamos a falar de aproximadamente também quase 13.000 mesas ainda por processar, mas com base nisto e em função da nossa aritmética, não é? Temos por ordem crescente, não é? Neste caso, o Sulfo Mamado com 3% do global dos votos, temos Lutero Simango com 3% dos votos, temos a seguir o Sulfo Mamado com 5% dos votos globais, temos Daniel Chapo com 39% do global dos votos e, por fim, Venâncio Mulher nesta altura com 53%. Acreditamos que este comportamento não vai mudar porque, de forma sólida, nós já dissemos que temos este comportamento nos grandes círculos, que é Nampula, Zambésia e depois nas principais capitais do país. Então é com base nisto que nós chegamos ao fim desta apresentação de resultados, retirar aos moçambicanos para que fiquem atentos às fake news, esperem sim pelos resultados que era suposto que fossem os mais fidedignos, que seria da CNE e do STAI. Infelizmente são resultados viciados. Nós vamos continuar a fazer o máximo que nós pudermos. À medida que nós formos processando, que nós vamos processando as atas editais, nós já disponibilizamos um link, algumas pessoas já
tem estado a ver, o site ainda não está ainda operacional, temos estado também a ser vítimas de uma invasão, não é? Então nós não conseguimos ainda colocar o site no ar, porque cada vez que nós colocamos o site no ar, ele é sabotado. O nosso colega Elvino Dias hoje partilhou o link na sua página para poder-se ver a partir do Google Drive as várias atas, os vários editais, para qualquer moçambicano poder fazer a confrontação destes dados. Estas mesmas pessoas, por meio de um artifício que o Facebook propicia, fizeram várias denúncias e aquela publicação teve que cair. Então, nós temos estado a ter estes ataques cibernéticos, mas nós vamos, à medida daquilo que nós pudermos, fazer a divulgação de resultados.